Olá, meus amores, sejam bem-vindos então à aula 3 de matemática. Então, nós estamos falando sobre área de polígonos, né? E agora, então, nós vamos falar nessa aula sobre área do quadrado e a área do retângulo e também do trapézio, tá bom? Então, vamos lá. A área do quadrado, particularmente, eu acho muito tranquilo. Por quê, meus amores? Porque é o seguinte, o quadrado, ele tem os quatro lados iguais. Então, assim, aqui pela fórmula, ele está pequenininho, mas ele está falando assim, que é a... Opa, deixa eu colocar a caneta, perdão. Está dando que A é igual L ao quadrado. O que isso significa? Então, se aqui mede 3, então nós vamos fazer A que é igual 3 ao quadrado. Lembrando, meus amores, que 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Professora, eu não vou lembrar que é ao quadrado. Como que eu posso fazer? Então, pode fazer o seguinte, lado vezes lado. Então, se aqui mede 5 e aqui mede 5, então a área vai ser o quê? 5 vezes 5, ou lado vezes lado, tá bom? Lembrando que a área é sempre metro ao quadrado. Sempre não, na verdade vai depender se for metro, mas ele pode ser centímetro ao quadrado, decímetro ao quadrado, opa, decímetro ao quadrado e assim por diante. Não pode esquecer isso aqui porque ele tem duas dimensões, tá bom? A área do retângulo também é muito fácil. Lembra que eu tinha falado para vocês do terreno aqui do Distrito do Progresso, né? Então a gente vai pegar o comprimento vezes a largura. Lembrando que algumas pode trazer como base e outras como altura, tá bom? Ou comprimento e largura, como eu tinha falado. Que também aqui, ó, é só multiplicar o valor dos dois. Então, aqui eles já são valores diferentes. Então, se aqui for 2 e aqui for 3, vai ser 2 vezes 3. Então, a área vai ser 6. Se, por exemplo, for centímetro, centímetro ao quadrado. E assim por diante, tá bom? Então, a área do trapézio é um pouco mais complexa. Por quê? Porque a área do trapézio é o seguinte, não é certinha igual o retângulo ou o quadrado. Por quê? Porque aqui ela vai ter uma base maior e uma base menor, tá bom? Ele vai ser sempre desse jeito, meus amores? Não, ele pode ser invertido, ele pode ser invertido dessa forma. Nesse caso, a área da base ela está em cima, tá bom? Então vamos ver aqui a fórmula, olha o que está falando. A fórmula é um pouquinho mais complexa. A área da base, ó, a área da base que é igual base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Professora, o que que é a altura? Vai ser esse tamanho aqui, tá bom? Então, vamos supor alguns valores aqui. Se aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2, 6 da base maior, 2 da base menor e a altura, vamos dizer que a altura mede 3. Então, como que ele vai ficar? A área da base que é igual, deixa eu colocar aqui mais fino, isso. A área da base que é a área vai ser quanto? A base maior que é 6, a base menor que é 2, vezes a altura que é 3, e isso vai ser tudo dividido por 2. Então, vamos fazer a soma aqui primeiro. 6 mais 2, 8. 8 vezes 3, 24. Dividido por 2, então 24 dividido por 2 é dar 12. Se fosse centímetro, então nós vamos colocar centímetro ao quadrado. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo bem simples, bem tranquilinho, tá bom? Para não ficar uma aula tão longa, tá bom? Que já estamos chegando aos 4 minutos. Na próxima aula eu explico então o que vai ser a área do losango, a área do círculo, tá? Lembrando que daí, explicando essas duas, essa página aqui, meus amores, ela tem um resumo para poder facilitar a vida de vocês, combinado? Então, até a próxima aula, meus amores. Beijo!